Olá, sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma live, para essa troca de aprendizado, para a gente se conectar cada vez mais com a nossa essência, com a nossa criança interna e com o nosso feminino sagrado. Então, vão pegando uma água, vão se acomodando, porque hoje o nosso assunto ele é bem profundo. Então, o tema da nossa live é: o que você perde por não confiar em métodos de cura emocional? Você já se perguntou o que realmente perde ao não confiar em métodos de cura emocional? Muitas passam anos carregando o nível, acreditando que podem lidar sozinha com suas dores, com sua insegurança. Então, hoje nós vamos explorar as perdas emocionais, relacionais e financeiras. E o que essa desconfiança gera em cada um. E como dar o primeiro passo pode transformar a sua vida. Eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta, facilitadora de constelação familiar e já ajudei muitas mulheres a superarem a ansiedade e a insegurança para viverem relacionamentos mais saudáveis e com prosperidade. Então, se esse tema te chamou a atenção, se esse conteúdo fez sentido para você, curta e compartilhe, assim você ajuda a alcançar mais mulheres que precisam dessa mensagem. Em troca, eu sempre compartilho conteúdos profundos e práticos sobre a cura emocional e relacionamentos saudáveis com mais prosperidade. Então, se você está aqui e não se inscreveu ainda, na Semana do Despertar Feminino, o link ele está aqui na descrição deste vídeo, se você está no YouTube. E se você está no Instagram, ele está lá na minha bio. Então, essa semana, do dia 24 de fevereiro até 3 de março, eu vou estar te mostrando um caminho para superar a insegurança e a ansiedade para viver relacionamentos mais saudáveis com prosperidade. O que você perde ao não confiar em métodos de cura emocional? Quando uma mulher não confia em métodos de cura emocional, ela permanece presa a um ciclo invisível de dor, repetindo padrões que sabotam a sua felicidade, os seus relacionamentos e a sua prosperidade. Então, o medo de confiar nesse processo muitas vezes está enraizado em crenças inconscientes, como ninguém pode me ajudar, ou o melhor é não mexer no que dói. Será que essa é a solução? Se você não mexer naquilo que dói, como você quer curar isso? Como que a gente vai curar se a gente não vai olhar aonde que está a dor? Então, isso é mais uma crença, né? Mas, de fato, se perde ao resistir. E essa é uma jornada de cura para a gente olhar para isso. Então, relacionamentos mais profundos. Sem autoconhecimento e a liberação dessas dores passadas, os relacionamentos tendem a ser superficiais ou marcados por insegurança, medo de abandono. Então, se a gente não olhar o que causou essa dor lá atrás,
como que a gente vai curar? Porque essa dor, ela pode vir já na nossa criança interior, ela pode vir da nossa adolescência, ela pode vir ainda quando nós estávamos no ventre da mamãe. Então, essa dor, se ela não for curada, a gente leva ela até 60, 70 anos e ainda a gente vive aquela criança com aquelas feridas emocionais, com aquelas feridas lá do passado. Então, quando a gente olha para essa dor e tenta ressignificar ela, tudo muda. A conexão verdadeira, ela exige vulnerabilidade, algo que só é possível quando as feridas emocionais começam a ser superadas, liberadas e curadas. E a gente só pode curar uma dor quando a gente volta a ela, a gente vê como que ela aconteceu, com quem ela aconteceu, para que a gente possa trabalhar todo esse caminho. Porque ficar na dor, a gente vai ficar sempre na nossa criança interior. A gente nunca vai vir pro adulto. Porque o adulto, ele age de uma forma saudável, mas a criança, ela age de uma forma infantil. Então, isso afeta os nossos relacionamentos amorosos, isso relaciona, a gente se relaciona de uma forma doentia. Então, tudo isso, quando a gente se abre para olhar e para trabalhar isso, a gente ressignifica todas essas dores que já vêm lá da nossa criança interior. Então, o nosso relacionamento, ele é afetado pela nossa criança interior, pelo nosso passado. Quando esse relacionamento não está legal, tudo isso influencia. Por isso é tão importante a gente olhar para essa dor que vem lá da nossa criança. E como ter leveza e paz interior? Porque a ansiedade, a insegurança e esse vazio interno, eles não desaparecem sozinhos. Bem pelo contrário, eles tendem a se intensificar com o tempo. Então, confiar em um método de cura emocional é abrir espaço para a paz, leveza. E isso vem quando você deixa de carregar sozinha as dores do passado. Então, toda aquela dor do passado que não foi resolvida, ela afeta a nossa vida adulta. Então, quando a gente tem essas dores lá da nossa criança, de algo que nos aconteceu, isso interfere no nosso relacionamento com o parceiro. Então, tudo isso são dores, feridas e traumas que a gente traz para a nossa vida adulta. E como isso afeta a nossa prosperidade? O emocional não tratado, ele impacta diretamente a nossa prosperidade. Então, as crenças de não merecimento, os medos inconscientes, os traumas familiares podem bloquear esse fluxo de abundância. Então, quando essas barreiras não são curadas, a mulher percebe que, que não tem essa capacidade e ela tem medo, muitas vezes, de olhar para isso. E esse medo é que trava toda a evolução da pessoa. Então, esse medo de não merecer, esse medo de não prosperar, é o medo da nossa criança ainda. Então, enquanto que a gente não supera
não supera isso, ela vai atrapalhar a nossa vida adulta, ela vai atrapalhar o nosso relacionamento, ela vai atrapalhar a nossa prosperidade. Então, a liberdade para ser quem você é realmente. Então, muitas mulheres vivem tentando atender expectativas externas e assim elas se desconectam da sua essência, porque elas acham que o exterior é mais importante do que o nosso interior. Então, métodos de cura emocional, eles ajudam a se reconectar com o seu verdadeiro eu, libertando-se das máscaras que muitas vezes usamos para dizer que as coisas estão bem, mas na realidade as coisas não estão bem. A gente se sente insegura, a gente se sente com dores emocionais. Então, essa insegurança e essa ansiedade, ela tá ali, mas a gente usa uma máscara fazendo de conta que aquilo não existe, mas lá no fundo isso está bloqueando a evolução pessoal, do relacionamento, a relação do trabalho, o financeiro, trava todas essas questões que a gente traz, que a gente quer prosperidade. Mas a prosperidade, ela não vem só do pensamento positivo. O pensamento positivo, ele é importante. A gente ser uma pessoa positiva, vibrar numa energia boa, tudo isso é importante. Mas antes eu tenho que olhar aqui dentro. Qual é a dor que está me travando? Qual é o sentimento que está me travando e não está me deixando evoluir? Então, isso é uma questão que não pode ficar de fora. Se você quer ter prosperidade, você tem que olhar para dentro e ver o que está bloqueando isso. E isso a gente faz no método. A gente cria cada aula uma história para fazer essa cura. Toda aula tem um exercício que é referente a alguma história que aconteceu na sua vida, na sua infância, para fazer essa cura. Então, curar a nossa criança é fazer um caminho. A prosperidade é um caminho que a gente tem que fazer, um caminho de cura. A prosperidade, ela não vem só de uma mágica assim, ó, e dizer, eu sou próspero, eu tenho pensamento positivo. Ela envolve um monte de questões. Como está o meu interior? Como estão minhas emoções? Eu quero ser próspero? Sim. Mas quais as emoções que eu carrego que está me bloqueando? Então, eu tenho que olhar lá para minha infância, ver o que aconteceu lá, para a gente trabalhar isso e chegar no ponto onde nós queremos. Porque a prosperidade não acontece num estralo de mão ou só falando uma frase ali que isso vai acontecer. Ela envolve um monte de questões. Então, ela envolve a cura da criança interior, como está os meus sentimentos com os meus pais, como eu olho para eles, tudo isso envolve para mim chegar na prosperidade. Tudo isso faz parte dessa cura. A cura da nossa criança, a cura com os nossos pais. Tudo isso a gente vê e coloca ali para a gente ressignificar. Então, para nós chegarmos na nossa prosperidade, que a gente tanto quer, a gente tem que fazer esse caminho.
a gente faz a cura da criança interior, aí a gente vai pro todos os traumas que aconteceram ali. E a gente vai fazer passo a passo cada caminho. E precisa ser feito passo a passo, não pode pular nenhum caminho ali, para a gente fazer isso de uma forma bem equilibrada e tranquila. Então, como que eu chego nesse caminho? Me abrindo e querendo essa cura. Se eu não quero, se eu não me permito fazer essa cura, se eu não me coloco nesse merecimento, como que eu quero curar isso? Se eu acho que eu não mereço certas coisas, eu ainda estou na crença do não merecimento. Então agora nós vamos ver como são as oportunidades que podem estar ali para mim e eu não enxergo. Nós também vamos ver quais são os ciclos que rompem, ciclos familiares, feridas emocionais não curadas, são passadas de geração para geração. Então, ao evitar esse processo de cura, eu estou travando todo esse meu caminho. Porque esse processo de cura, se eu evito ele, nós perpetuamos as dores do nosso sistema familiar. Confiar no processo é um ato de amor próprio. É um legado de saúde emocional para os filhos e para as futuras gerações. Tudo que a gente cura na gente, a gente cura já para os nossos filhos e para os nossos netos. Tudo que eu curo nessa geração já liberta eles. Então, a cura emocional não é um caminho solitário. Não precisa ser um salto no escuro. Ele é um passo consciente rumo a uma vida mais leve, autêntica e próspera. O que você realmente perde em não confiar num processo de cura? A chance de finalmente crescer e florescer. Exatamente isso. A desconfiança é uma defesa que te aprisiona. Quando vivemos traumas e dores emocionais, nossa mente ela cria mecanismos de defesa para evitar esse sofrimento. Então, a desconfiança é um desses mecanismos. Será que isso funciona? E se não der certo? Essa proteção, no entanto, ela impede que a cura aconteça. Então, o custo emocional da resistência, a dor, ela não desaparece com o tempo. Ela só se manifesta cada vez mais. E ela se apresenta de uma maneira muito sutil, na irritabilidade, na ansiedade, na insegurança. Às vezes a pessoa não consegue nem confiar no trabalho que ela faz. E olha, eu vejo isso muito aqui, muito mesmo. Então, relações conturbadas, essa resistência, ajuda profissional, ela perpetua esse ciclo. Então, às vezes a pessoa ela tá fazendo um trabalho e às vezes ela faz um trabalho bem legal, só que ela não acha que é legal, ela não confia naquilo que ela faz. Então, a Melânia, uma cliente muito querida nossa, ela tinha dificuldades em se conectar emocionalmente
com ela mesma. Com ela mesma, ela não confiava no que ela fazia. E olha que ela fazia bem feito. Então, ao iniciar uma terapia sistêmica, ela descobriu que a dificuldade que ela vinha carregando em acreditar nela era uma crença inconsciente que ela trazia lá de criança. Não posso confiar em ninguém. O que eu faço não tem valor. Mas por quê? Porque ela disse que nunca ninguém validou ela. E ela sempre tinha que ser muito boa em tudo que ela fazia. E isso impacta hoje muito na vida das pessoas. Essa desconfiança que elas têm de si própria, do trabalho que eles fazem. E isso cria um vazio emocional muito grande dentro da pessoa. E isso afeta toda a sua vida e todos que estão ao seu redor. Afeta as relações amorosas e sofre quando há desconfiança, a insegurança não resolvida. Porque o que a pessoa faz? Ela desconfia muito do parceiro ou da parceira. Mesmo que aquele seja um parceiro de confiança, mas ela tem essa insegurança dentro dela, ela não confia nela, daí ela também não confia nesse parceiro. E isso é muito ruim para a pessoa, porque a pessoa que está do lado dela, ela começa a desanimar, porque é crises de ciúmes, é crises ela bota um monte de coisinha na cabeça que não existe às vezes. Então, a própria insegurança que ela traz do passado dela afeta então a vida dela adulta, afeta o relacionamento, afeta o trabalho. Até no trabalho, às vezes, ela se anula, ela poderia subir de cargo, mas ela não sobe porque ela acha internamente que ela não é capaz daquilo ali. Então, um outro que é menos capaz vai lá e faz, e aí ela diz: nossa, poderia ter sido eu. Eu sei mais do que aquela pessoa, mas por quê? Porque ela não confiava nela mesma, né? Então, isso acontecia com a Neide, uma cliente nossa, que ela sentia muito ciúmes do marido, um ciúmes excessivo. Medo de abandono incrível ela tinha, porque ela não confiava nela, ela se sentia insegura, ela se excluía. E ao fazer o método, ela conseguiu ressignificar o abandono e ela começou a sentir uma confiança nela, porque ela não sentia isso na infância. E isso fortaleceu o seu casamento hoje, porque ela já estava na véspera de se separar, porque o marido não aguentava mais de tantos ciúmes que essa mulher tinha. Então, ela já via alguém perto dele, ela já tinha essa desconfiança e não era nada do que ela pensava. Então, isso trouxe para ela uma clareza muito grande. Ela conseguiu ver como isso era da mente dela. Ela criava coisas incríveis na mente dela. E com isso, ela acabou afetando o relacionamento. Então, o reflexo que isso traz, essa cura traz na prosperidade financeira, isso é incrível, porque a pessoa começa a confiar nela, ela começa a curar essas emoções, esses sentimentos de medo, de perda, de insegurança, e isso trazia muita ansiedade para ela. Então, emoções mal resolvidas, elas impactam diretamente na nossa relação com o nosso dinheiro.
A falta de confiança também se estende na nossa capacidade de prosperar em todas as áreas. Porque se você acha que você não é capaz de fazer algo, é da sua mente. Porque todos nós somos capazes. Nós só temos que explorar esse nosso lado com autoconhecimento, para a gente ir se descobrindo aonde que a gente pode melhorar, aonde que a gente pode se curar. Então, muitas mulheres que carregam essas crenças limitantes, como eu não mereço ter sucesso, eu não mereço ter um bom relacionamento, eu não mereço ter prosperidade, eles tendem a se boicotar suas oportunidades, tanto no relacionamento como no trabalho. Então, o método, ele ajuda a identificar e ressignificar esses padrões, e aí a cura acontece na mente racional. Porque senão, se você não trata esse mental, nunca vai fazer essa liberação desses sentimentos. Você nunca vai superar isso, então. Tem que tratar o que está aí de emoção travada, bloqueada, para você poder prosperar. Para a gente prosperar, a gente tem que liberar essa mente doentia, essa mente que traz as feridas lá da nossa criança. Então, nesse método que eu aplico e trabalho de uma forma profunda, tocando as raízes emocionais que sustentam essas dores atuais. Então, esse processo, ele passa pela cura da criança interior, resgate do feminino sagrado e a liberação dos padrões herdados que limitam a sua felicidade e a sua prosperidade. Então, se você está aqui e ainda não se inscreveu para a Semana do Despertar Feminino, o link ele está na descrição desse vídeo. Se você está aqui no YouTube ou se você está no Instagram, então é lá na minha bio. E essa é uma live que faz parte de uma série de lives que estou fazendo para você chegar preparada na Semana do Despertar Feminino, onde eu vou te mostrar o caminho para superar a insegurança, a ansiedade, para viver relacionamentos mais saudáveis, com prosperidade. A desconfiança na cura emocional é compreensível, mas o que você perde ao não dar esse passo? Perde a oportunidade de se libertar de dores antigas e construir relacionamentos mais saudáveis e alcançar a sua prosperidade com leveza. Então, se você deseja dar esse passo com segurança, clique no link da bio e descubra como a verdadeira transformação acontece quando você confia no processo certo. Confie no processo que vai dar certo. A cura emocional é real e ela está ao alcance de todos. Não permita que a desconfiança te impede de viver a sua melhor versão. Porque às vezes o nosso mental ele nos domina. Tem uma voz lá no fundo que volta a escutar as crenças que a gente tem. Mas quando a gente olha de verdade para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente quer transformar a nossa vida, aquela prosperidade que a gente tanto quer, tudo muda. Primeiro tem que partir aqui de dentro. Eu quero e eu vou partir para essa ação. Aí, essa prosperidade pode chegar. Quando eu estou aberta para olhar isso, quando eu me permito e quando eu me coloco dentro dessa prosperidade. Então, vamos fazer esse processo de cura para que tudo isso possa acontecer.
É uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Agradeço a cada um de vocês que estava presente nesse momento. Um momento especial de troca de aprendizado. E continuem se permitindo a crescer e a florescer. E nos vemos amanhã às 20 horas, aqui no Instagram e no YouTube. Um grande abraço e até amanhã. Te espero lá, hein?